colocar isso aí. Olá, preciosa! Precioso também, mas é mais destinado esse canal, né? E aqui para as preciosas, para as mulheres. Seja muito bem-vinda. Para você que ainda não é inscrita no canal, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para você receber todos os conteúdos que saem diariamente aqui no nosso canal e também 2 conteúdos por semana mais aprofundados, onde nós trabalhamos relacionamento, sexualidade, prazer feminino e estamos há 2 semanas, fechando 2 semanas falando sobre prazer feminino e não é à toa, né? Eu estou falando mais sobre isso para você vir ao nosso evento que acontece amanhã e eu estou ansiosa para esse nosso evento. Para você que está chegando novo aqui, meu nome é Daiane Bosqueto, sou especialista em relacionamentos, sexualidade feminina e eu ajudo as mulheres a resgatarem o seu brilho no relacionamento e na cama também. Então é isso, sobre isso que nós trabalhamos aqui nesse canal, nesse Instagram. E para você que me acompanha, você sabe o quanto eu me preocupo com a sua sexualidade, com o seu prazer, com o seu lado feminino, afinal de contas, né? E olha só, olha o tema da nossa live de hoje, do nosso encontro de hoje. O que é o orgasmo feminino, afinal de contas? O que é isso, gente? Quando a gente fala de orgasmo, né, tem muitas dúvidas, muitas questões, muitas crenças, muitos mitos, que inclusive eu já trouxe para vocês aqui nos nossos encontros de aquecimento antes do nosso evento. É um tema fascinante e essencial. E olha só, antes da gente falar sobre o orgasmo necessariamente, eu queria trazer uma diferença aqui para vocês entre clímax e orgasmo. Não é bem a mesma coisa. Então a gente ouve às vezes falar, né? As pessoas falarem, ai, porque quando ela chegou no clímax, né? Mas clímax e orgasmo é um pouquinho diferente. O clímax, ele vai se limitar às sensações, às descargas na área genital, né? Na sua zona pélvica. Já o orgasmo, ele é uma reação que se alastra para o corpo todo e que provoca contrações musculares e sensações de prazer em todo o corpo. Então, muitas vezes, principalmente para as mulheres, que eu já expliquei, né? Que nas fases da resposta sexual humana, ela vai aumentando gradativamente conforme o estímulo, o seu prazer. Até que chega um momento, sabe aquele momento que tu tá ali, parece que tá quase chegando lá, é esse quase que é o clímax, que você tá sentindo na zona pélvica aquele prazer. Mas quando vem o orgasmo, aquilo se estende por todo o seu corpo, ou deveria, né, pelo menos se estender por todo o seu corpo. Então, muitas mulheres chegam até mim e elas acham que já chegaram ao orgasmo, mas elas estão no clímax ainda. Elas não chegaram necessariamente ainda ao orgasmo. Então, tem uma pequena diferença aí entre clímax e orgasmo. E olha só, no orgasmo, gente, tem uma liberação intensa, né, da tensão sexual que está acumulada, acompanhada de prazer físico, de prazer emocional. E vai envolver contrações, né, contrações rítmicas dos músculos pélvicos, uma sensação de euforia, de relaxamento no corpo inteiro. Então, assim, Daia, existem vários tipos de orgasmo e assim, eu acho engraçado, porque algumas mulheres às vezes me perguntam, Daia, o que é o orgasmo? Como é que eu sei quando eu cheguei lá? Então, provavelmente essas mulheres que me fazem essas perguntas, elas não sabem o que é o orgasmo, elas não chegaram lá. Porque se você tivesse chegado, criatura, você ia saber, você ia saber. Então, quer dizer que você não chegou lá se você ainda não sabe. Claro que falar o que é especificamente é até meio complexo, né? Porque cada pessoa sente de uma forma diferente, mas é quando você perde o controle. Por isso que eu falo que também você tem que largar a mão do controle para você conseguir chegar lá de uma forma mais fácil. Mas, claro, existem vários tipos de orgasmo. Então, muitas mulheres não sabem que existem diferentes tipos. Então, nós temos o orgasmo clitoriano, que esse é aquele com estímulo do clitóris e que eu acho assim que o vaginal, inclusive, ele tem essa estimulação, né? Então, ele é mais fácil de alcançar. Sim, ele é mais fácil de alcançar quando você se conhece, quando você sabe como estimular de verdade esta única e específica área do seu corpo que é destinada apenas ao prazer, apenas a isso. Então, use sem moderação, né, o nosso querido clitóris. Mas também nós temos o orgasmo vaginal, né, que envolve a estimulação ali também do ponto G, que o ponto G também tem pessoas que falam que existe, que não existe, enfim, mas esse ponto G, ele tá mais ou menos 2 a 3 centímetros internos da vagina para cima. Então, se você quiser estimular ele, é com o dedinho para cima, tá?
E assim, ó, vem às vezes algumas questões assim, Daia, mas e se o meu parceiro tiver o seu membro um pouco tortinho, é melhor? Não, gente, isso causa dor. Então tem que ser mesmo, ou com aqueles brinquedinhos, tipo o golfinho, já ouviram falar do golfinho? O golfinho ele tem esse biquinho assim, que é justamente para você poder estimular o ponto G ou com o dedo, né? Então, geralmente é assim que a gente estimula o ponto G. Tem orgasmo misto, que é aquele que é uma combinação de todos. E existem muitos outros, né? Orgasmos múltiplos, já falei sobre isso aqui. E muitas pessoas me falam, Daia, mas olha só, existem pessoas que têm orgasmos com toques em outros lugares também. Sim, gente, a nossa pele toda é uma zona erógena, né? É o maior órgão do nosso corpo e toda ela pode ter lugares ali que deixam você excitada, que pode chegar ao orgasmo sem mesmo tocar em outras partes necessariamente pélvicas. E durante o orgasmo, gente, é liberado várias endorfinas, né? Que vão assumir um papel central que vai ajudar você a ficar feliz, vai ajudar a você querer repetir, inclusive. E elas, olha só, são essas endorfinas que vão, inclusive, ampliar o nosso limiar de dor. Então, a nossa resposta à dor, ela é produzida a metade no auge da excitação sexual. Então, assim, Daia, como assim? Como assim? Sabe aquelas pessoas que gostam de coisas mais doloridas, assim, como prendedores de mamilos e tudo bem? Ai, será que isso machuca? Pode machucar, mas quando você está realmente bem excitada e viajando lá na heroína que é fabricada no seu cérebro, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, sobre a química do orgasmo aqui, é aí que você não vai sentir necessariamente dor. Então, existe uma certa sobreposição do nosso cérebro quando se trata de prazer sexual e dor. Ele prefere o prazer. Gente, o nosso cérebro não quer dor, ele quer prazer. E quando você está extremamente excitada, esses circuitos eles são intrinsecamente ligados da dor e do prazer. Então, se você fica aí curiosa sobre aquelas questões de sexo anal, de umas coisas mais assim bizarras, né? Tem gente que gosta de sucção no dedão, do pé, né? Gente, a explicação é super simples. As sensações anais, elas trafegam pelas mesmas rotas das sensações genitais. Por isso que muitas mulheres também chegam ao orgasmo com o sexo anal. A área do cérebro que mapeia essas percepções genitais ficam também ao lado dos dedos dos pés. Olha só porque que tem gente que tem orgasmo chupando o dedo do pé, gente. Então, assim, não é bizarro, é porque existe realmente uma conexão. Então, os circuitos também dos seios, né, e dos genitais também se sobrepõem. Então, isso explica por que algumas mulheres, elas têm orgasmo só com a estimulação dos mamilos. Então, é muito lindo, né, toda essa organização corporal, essa organização dos centros nervosos. Então, é importante a gente entender que se você gosta de outras coisas, tá tudo bem, faz parte, que bom, e que bom que você consegue sentir prazer em outras áreas também. E como eu já falei para vocês também, em outras lives, para a gente chegar lá, a gente precisa passar e respeitar algumas fases, que são as fases da resposta sexual humana. Então, a gente recebe estímulo, aquilo nos dá uma motivação para pensar em fazer alguma coisa, né? E isso nos dá vontade, isso gera o desejo. E conforme eu vou tendo mais estimulação, eu vou chegar na fase de excitação e depois ao orgasmo. Depois do orgasmo vem o descanso. Então, olha só que interessante no descanso, quando a gente fala em descanso, né? Nos homens, esse descanso ele acontece logo, acontece rápido, né? E, inclusive, são liberados hormônios do sono na corrente sanguínea dos homens. Então, por isso que geralmente eles têm sono, tá, mulheres? Tá? É normal, tá tudo certo. A mulher, quando ela chega ao orgasmo, ela demora um pouco mais para descansar, para relaxar. Por quê? Porque eu já expliquei para vocês que a quantidade de sangue para ereção do homem é de 30 a 50 ml, e da mulher até 300 ml. Então, isso faz com que ela demore um pouco mais para esse descanso. E isso também faz com que a mulher tenha orgasmos mais intensos se ela sabe se conhecer. E isso também
faz com que, se a mulher continue sendo estimulada depois de um orgasmo, ela chega aos orgasmos múltiplos. Por quê? Porque o sangue continua ali, ele demora mais para voltar, né? Para o homem é rapidão, para a mulher não, porque ela tem mais sangue ali. Então, por isso, mulher, que se você for mais estimulada, de novo, você vai chegar ao orgasmo múltiplo. Só que o que acontece? Muitas mulheres me falam que depois de chegar lá, ela não consegue mais continuar, ela não consegue mais deixar o parceiro, né, estimular ela de novo, porque fica muito sensível. E realmente fica. Só que olha só, você tem que entender que para você chegar ao orgasmo múltiplo, vocês precisam ter estímulos diferentes dos iniciais. Então, se você tinha um estímulo com sexo oral, com um brinquedinho, com o dedinho, você tem que fazer algum estímulo um pouco diferente daquilo que você recebeu, porque ali está sensível, para você chegar lá. E olha só, gente, isto chupa homens, né? Isso é uma vantagem enorme que nós temos que os homens não têm. Então, assim, tem que explorar. E por isso, homens que me acompanham aqui, sejam menos preguiçosos e estimulem mais as suas parceiras, principalmente depois que ela chega lá. E se você chegou lá antes da sua parceira, continua estimulando a sua parceira que ela vai chegar lá também. Mas o que que geralmente acontece? Acontece o alívio e a preguiça de um lado e a frustração do outro. Então, às vezes, a mulher fica frustrada, não chegou lá, o homem vai descansar, já começa a dar sono e não faz aquilo que tem que fazer. Entende? Então, é muito da questão de você entender como a gente funciona, como entender como o homem funciona, como a mulher funciona. E isso faz com que os orgasmos sejam mais intensos, isso faz com que o relacionamento de vocês seja melhor, e isso faz com que você atinja outros tipos de orgasmos, outros tipos, né, de orgasmos também. Deixa eu tomar meu vinhozinho aqui, eu não quero deixar ele esquentar. Hum. Inclusive o vinho ajuda a dar uma esquentadinha, né? A entrar naquele clima. Então, gente, olha que coisa boa, né? Quer tomar um vinho, uma coisa assim. E isso ajuda também na questão dos sentidos. O orgasmo tem muito a ver com sentidos, principalmente para a mulher, e nós vamos falar isso amanhã no nosso evento, você não pode perder. Mas agora sim, falando assim, parece, né, que tudo acontece só fisicamente, mas é mais um processo químico quase do que físico. É uma enxurrada de hormônios que derramam no sangue antes, durante e depois do orgasmo. Então, o orgasmo, ele é algo que tira você do controle, mas que faz você se sentir muito bem. E quando a gente fala em desejo, e isso eu falei ontem muito na live, né, sobre desejos, bloqueios do desejo. O desejo, gente, se a gente for ver do ponto de vista evolucionário, a gente pode dizer que o desejo sexual é um treino para o amor. Porque assim, o desejo e a atração, elas são muito parecidas, mas não são iguais. Então, a testosterona é o que promove a excitação. Então, agora falando da química aqui, né? São vários hormônios. A testosterona promove a excitação. A dopamina impulsiona você em frente, né? Dá mais coragem. E a ocitocina, que a gente fala que é o hormônio do amor, ela libera a gente para não ter medo de estranhos e para que a gente se torne íntimo e tire a roupa, né? Então é isso. Então o desejo como um impulso biológico, né? Para quê? Para esse impulso, para eu ter uma recompensa, que no final é o orgasmo, tem mais a ver com a testosterona do que a ocitocina, que é o hormônio do amor. Então, nas mulheres, gente, obviamente os homens têm mais testosterona que as mulheres. Nas mulheres, essa testosterona é produzida nas glândulas suprarrenais, nos seus ovários, e eles estimulam a energia, a competitividade, a assertividade, o desejo sexual também na mulher. Só que olha que interessante, na adolescência, o nível de testosterona das meninas, ela fica cinco vezes acima do normal. Só que é atenuado pelo estrogênio, né? Que a mulher tem o estrogênio alto. Já nos meninos, o nível de testosterona nessa fase aumenta 25 vezes e não tem nada que atenue esse hormônio. É por isso que os meninos pensam mais em sexo, os homens pensam mais em sexo, né? Eles têm mais desejo. Então, os meninos têm uma energia sexual bem maior do que as meninas por causa do alto índice de testosterona.
Então, e olha só que interessante, esse índice de testosterona que nos leva ao desejo, ele é fixo nos garotos, mas nas garotas ocorre um monte de variação cíclica, com nossos ciclos, com as nossas idades, e com o passar do tempo, na adolescência, ela aumenta em 5 vezes. Mas com o passar do tempo, ele vai diminuindo. E é por isso que muitas mulheres me falam que quando elas eram mais novas, elas tinham mais vontade, elas chegavam ao orgasmo com mais facilidade, e é por causa disso. Então, principalmente quando você chega ali na fase da menopausa, as mulheres que chegam ali, diminui consideravelmente o nível de testosterona. Então, hoje, a gente tem que entender essas questões hormonais, por quê? Porque muitas vezes, até os homens, né? Às vezes eles não estão tendo libido porque eles estão com a testosterona baixa. E a mulher também. Então, é possível fazer reposição, é possível, né, se organizar para ter mais desejo. Não é só físico, na verdade, é mais hormonal do que físico o orgasmo. Então, e olha só que interessante, é tão bacana essa questão dos hormônios, porque hoje em dia as mulheres elas estão tão focadas na carreira, elas preferem deixar os relacionamentos de lado, né? Deixar para depois, mas geralmente elas estão se entregando a relacionamentos casuais, né? Sexo casual, sem compromisso, sem pretensão romântica nenhuma. Mas eu quero fazer um alerta aqui para você, e já deve ter acontecido com você aí. O desejo e o sexo, eles podem desencadear a atração e até o amor. O desejo, ele é impulsionado pela testosterona. E por isso, gente, você pode desejar mais do que uma pessoa ao mesmo tempo. Normal, tá? Isso pode acontecer. Agora, a atração, ela é impulsionada pela dopamina e a ocitocina. E isso é liberada durante o sexo e pode estimular a criação de laços. Na verdade, cria. É por isso que se você está num relacionamento e você não tem relação sexual, você não tem toque, não tem liberação desses hormônios e vocês começam a se distanciar. Por isso que é tão importante, gente, uma relação sexual saudável para um casal, para ele se conectar. Porque não é só a questão de se conectar fisicamente, é as questões hormonais que envolvem isso. Então, o desejo, as brasas do desejo, elas apagam quando você termina o sexo. Mas a atração, quando você repete o sexo, isso contribui para a construção da relação. Então, a testosterona, ela provoca a liberação de ocitocina, né, durante o sexo, e se você tiver um orgasmo, se ficar abraçada depois do sexo, esses hormônios que vão estimular essa criação de laços podem tomar conta de você. E embora você não tivesse intenção nenhuma, né, de estar com essa pessoa, apenas ter um sexo casual, você pode sim criar vínculo com essa pessoa e inclusive se apaixonar. Então é tudo hormonal. E o que que acontece, né? Com o corpo durante o orgasmo. Acontece várias coisas, gente. O clitóris, que ele é extremamente sensível, ele vai desempenhar um papel fundamental aqui. Os músculos do assoalho pélvico, eles se contraem ritmicamente, inclusive tem uma expansão ali, quando você tem uma sensação de prazer. Então, tem uma liberação de endorfinas, de hormônios que promovem uma sensação de bem-estar e felicidade. É uma química toda, gente, que envolve o orgasmo. E como eu já falei para vocês, o orgasmo faz bem, o orgasmo reduz a mortalidade, protege o coração, o sistema cardiovascular, auxilia na prevenção de endometriose para as mulheres, endometriose, ajuda na gravidez, já falei sobre isso também, não vou entrar em detalhes. Então, acontece tanta coisa, não é só apenas o prazer em si, é muita coisa que envolve. Então, o início do prazer sexual, ele começa pela dopamina. E ele vai melhorando, vai expulsando para a corrente sanguínea, não sei se é assim que dá para se falar, mas as endorfinas, que vão aumentando até o orgasmo. Só que olha só, a ocitocina, que é o hormônio do amor, a dopamina, né? Eles ajudam a chegar no clímax. Eu falei a diferença de clímax e orgasmo. Para quem pegou aqui depois, volta lá para ver. Mas aquela sensação desconcertante que que acontece no orgasmo, que vai para todo o corpo, aí é uma junção de três, a ocitocina, a dopamina e a feniletinamina, que é chamada molécula do amor. Então é como se fosse um alucinógeno, né? Esse trio aí. É isso que faz você se sentir nas nuvens, é isso que muitas pessoas têm experiências extracorpóreas, psicodélicas, dão risada, tem crise de choro, tem alternância dos estados. Tudo isso é possível durante o orgasmo.
E aí você tem que largar a mão do controle para isso acontecer também. E é essa ocitocina que é liberada ali durante o orgasmo que faz você se conectar com seu parceiro, que vai permitir você se sentir relaxada, tranquila, se sentir segura, se sentir confiante, para conseguir, inclusive, chegar lá. Então, como ela está elevada durante o orgasmo, ela vai provocar sensações de franqueza, confiança, intimidade. E é por isso, muitas vezes, que como isso se libera mais as mulheres querem falar depois. E os homens, como libera aquela coisa lá, aquele hormônio lá do sono, às vezes eles não querem falar. Então, depois do orgasmo, esse pico de ocitocina, gente, na mulher, dura em torno de 5 minutos. Então, ela tem um alto índice, um alto nível dessa ocitocina aí. Por isso também que cria mais aquela sensibilidade de toque, de desejo por mais carinho, né? E se for estimulado de novo, obviamente, eleva a testosterona e lá vai o orgasmo múltiplo. Então, é tão importante vocês saberem isso. Por que eu estou trazendo isso? Daí, muita coisa. Ai, pausou aqui. Muita coisa assim técnica, mas é para você entender que se você começar a melhorar os estímulos, se você começar a entender por que que você está se sentindo da maneira que você está se sentindo, você vai ter relações mais prazerosas. Porque depois que você tem esse pico de ocitocina na mulher, que ela se sente que ela quer mais toque, mais carinho, por que que a mulher quer mais toque, mais carinho depois, quer conversar? Porque durante 5 minutos ela tá com um monte de ocitocina aí. E se o marido entende isso, ele vai fazer um esforcinho para dar um pouco mais de carinho, para deixar ela falar, nem que você durma, mas para deixar ouvir ela, porque daí isso faz com que ela queira falar mais também. Traz uma sensação de felicidade, de relaxamento, de satisfação. Então, algumas mulheres, inclusive, se sentem um pouco deprimidas, né, depois do orgasmo. Por quê? Porque em algumas libera a prolactina, que deixa elas mais sonolentas e menos excitadas. E ainda tem aquelas que têm um elevado e único pensamento: eu quero fazer de novo, eu quero mais, né? Como que você se sente? Isso que é interessante você saber. Como que você se sente depois? Você se sente mais depressiva depois? Você se sente com mais vontade ainda de fazer depois? É por causa dos hormônios que estão derramando aí na sua corrente. Agora você consegue entender. Então, às vezes, teve um casal que chegou aqui e o parceiro falou assim: dois casais, dos dois exemplos. Um que ele falou que depois do orgasmo ele não sabia o que fazer com essa mulher porque ela chorava, então, né, a prolactina que estava liberando nela ali. E outro que dizia que não conseguia dar conta dessa mulher porque ela queria mais e ele não conseguia mais. Mas, gente, se você não consegue mais, homem, tá tudo bem, porque assim um homem precisa de um tempo maior de descanso, por que não fazer um outro estímulo? Por que não usar um brinquedinho para ainda estimular ela e deixar que ela tenha mais prazer? Né? Então, é muito a questão de você entender como você funciona. Agora, aqui, mulher, você já sabe o que que é o orgasmo, o que que acontece na sua corrente sanguínea, e para você que fica mais depressiva, já sabe por quê. Para você que tem mais vontade ainda, você já sabe por quê. E você tem que usar isso a seu favor. Então, é conhecimento, conhecimento é poder. Olha quanta coisa que acontece num orgasmo. E olha quantos benefícios que tem. Mas, olha só, que coisa, né? Tem tanto benefício, tem tanta coisa, mas para a mulher chegar lá pode ser muito difícil. Por quê? Primeiro, eu já falei para vocês, 80% do orgasmo feminino é na cabeça, né? Mental, 20 físico. Então, porque primeiro a sua cabeça precisa estar no lugar certo. Como que você vai produzir todos esses hormônios, ter todos os benefícios do orgasmo, se você tem muitas questões aí na sua cabeça? Então, a sua cabeça deve estar bem. E aí, sabe o que que acontece com a mulher? A mulher é um bicho complicado, porque assim, qualquer coisinha ali no meio pode tirar a atenção dela e botar tudo a perder. É um cheiro desagradável, é às vezes até uma incompatibilidade com o feromônio do próprio parceiro, é um comentário insensível do parceiro, ou é uma coisa que ele falou e você não gostou, ou é uma unha ali, alguma coisa que aconteceu e de repente a mágica desaparece. Então, olha só, os homens, eles conseguem manter a mesma trajetória estável para a direção do orgasmo. Já a mulher não é bem assim, ela pode ser abortada em qualquer momento. Então é um pouco mais difícil para a mulher. Qualquer interrupção, qualquer insegurança, qualquer pensamento
que às vezes ela acrescenta na lista de compras ali no meio do negócio, pode atrapalhar. Então, os homens, eles atingem um ponto sem volta quando vem a ejaculação, quando ela é inevitável, ele vai, ele goza. Mas nas mulheres, essa inevitabilidade não existe. E se a excitação sumir, a gente precisa recomeçar do zero. E é aí que muita mulher se perde. Porque não consegue estar presente, traz os problemas para dentro do negócio, não consegue liberar aqueles hormônios todos que precisa ali, e aí sai de cena, né? Aquela mulher excitada, e quando sai de cena, essa mulher precisa recomeçar do zero. Precisa. Lembra que eu falei das fases da resposta sexual humana? Se perdeu a excitação no meio do caminho, nem vai para diante, que aquilo não vai ser prazeroso, vai ser dolorido. Então, olha só como para a mulher é mais complexo. Desde que se você conhece isso, você já sabe como funciona. Então, se perdeu a excitação no meio do caminho, fala: para, amor, vamos ter que continuar aqui, vamos ter que retomar agora, porque eu me perdi aqui. Acontece muito. Então, esses mecanismos neurais, eles precisam se encaixar, entende? Na hora exata, para que aquilo aconteça. Então, um pouco de ansiedade, um pouco de medo, um pouco de vergonha, ele até pode ser excitante, mas se for um pouco a mais, pode colocar tudo a perder para a mulher. Como muitas outras coisas na natureza, o momento certo é tudo. Então, em geral, as mulheres, elas se excitam mais lentamente que os homens. Então, se você costuma ficar nervosa, porque está demorando demais, e tenta gozar o mais rápido possível, olha só, pega isso aqui para você. Eu acho que essa é a sacada do nosso encontro, né? Você já entendeu o que é o orgasmo, já entendeu os benefícios, já entendeu tudo que libera na sua corrente sanguínea, como que você se sente, por que que você se sente, como usar isso a seu favor. Mas quando você costuma ficar nervosa porque você está demorando e a mulher demora mais, e aí fazer isso, você quer gozar de qualquer maneira, esse estresse, essa ansiedade começa a confundir essa química toda que eu expliquei para vocês no cérebro. E aí, o que que acontece? Essa tensão acaba contraindo os vasos sanguíneos necessários para o estado de excitação. E aí que a mulher se perde e aí que não consegue avançar. Então, muitas mulheres precisam, gente, no mínimo de 30 minutos para sair do desejo à excitação e ao orgasmo. E os homens, gente, eles podem ir de uma etapa para outra em 5 minutos ou menos. Entende? É por isso, gente, essa questão de que as mulheres chegam aqui e falam que o homem já foi e ela está recém começando. A maioria das pessoas não sabe isso. Então, quando você tem conhecimento, quando você conhece como o teu parceiro funciona e como a tua parceira funciona, fica muito mais fácil. Então, é muito melhor que você, parceiro, estimule primeiro a sua parceira, vai aquecendo o bagulho ali, o negócio, porque quando ela vai aí para você, ela já está aquecida e tudo se torna mais simples, mais fácil, mais rápido, mais bacana. Agora, se você fica aí se cobrando, eu preciso, tem que ser mais rápido, porque ele já foi, eu não vou, ele tá para ir, eu não vou. Esquece, porque aí você vai bagunçar aquela química toda do seu cérebro, tudo aquilo que eu expliquei, que envolve o orgasmo, que envolve a excitação, que envolve o desejo, e vai dar ruim. E é isso que acontece na maioria das relações, é isso que acontece com a maioria das mulheres que chegam aqui para mim, e elas não entendem por que que acontece isso. Agora, tá explicado. Então, gente, que live cheia de conhecimento aqui para vocês. O orgasmo, ele é algo sensacional, incrível, maravilhoso, faz muito bem. Mas, para a mulher, você precisa ter esse tipo de conhecimento para você chegar lá com mais facilidade, para você ajudar o seu parceiro. Então, você, mulher, que está se identificando aqui com as coisas que eu trouxe, manda essa live aqui pro teu parceiro, manda essa live aqui pro teu crush, para ele entender melhor como você funciona, para você se entender melhor como você funciona. E como eu sempre falo, as mulheres chegam lá com muita facilidade, desde que elas conheçam todas essas coisas necessárias para você se estimular, para você melhorar o seu prazer na cama, o seu prazer na vida. O prazer que a gente tem na cama é o prazer que a gente tem na vida. Como é que tá aí? Hoje eu estava falando com uma pessoa que a gente estava falando justamente sobre isso, e ela falou: Daya, você está realmente me deixando muito pensativa nos últimos dias. Porque como eu não tenho prazer na cama, tô vendo que eu tenho muita dificuldade de ter prazer na minha vida.
E é assim que funciona. Tá tudo interligado, mente, corpo, relacionamento, sexualidade e dinheiro. Então você tem que olhar para isso com mais cuidado, com mais carinho. É a nossa energia de vida. Não negligencia. Não negligencia isso. Vai em busca de um profissional. Se você não consegue, é só através desse meu conteúdo. Mas só através desse meu conteúdo, você já pode mudar totalmente a tua vida sexual e a tua forma de chegar ao orgasmo. Então, meus amores, olha só. Encerramos as nossas lives de aquecimento, as nossas preliminares para o nosso evento que acontece amanhã. Amanhã, às 22 horas, nós temos o nosso evento Resgate do Prazer Feminino. Se você quiser participar, digita prazer aqui em qualquer lugar ou vai lá no link da minha bio e entra para o nosso grupo, que lá vai ter todos os avisos e também tudo que vai acontecer de novidades, porque amanhã nós vamos ter uma das novidades mais incríveis que eu venho preparando há meses que eu venho preparando isso e finalmente eu vou conseguir botar em prática amanhã. Então, só vem para o nosso evento, porque se você passou, tem dificuldade, amanhã você vai saber como você chega lá de forma mais fácil, saudável, rápida, simples. Gente, é batata, não tem erro, né? Vai por mim. Eu venho estudando isso há anos, eu venho me empenhando há anos para contribuir com o prazer. Primeiro meu, gente, porque eu também era essa mulher que não sentia prazer. E quando eu consegui descobrir todas as nuances do que estava acontecendo em relação a eu ter prazer e como ter, é isso que eu vou trazer amanhã para vocês. Na verdade, eu descobri o pulo do gato do orgasmo feminino. É, porque quando eu era essa mulher que não tinha orgasmo, que eu não tinha prazer, que eu tinha dificuldade, que eu tinha bloqueios, quando eu fui buscar ajuda, eu não consegui encontrar nada que me ajudasse tanto assim. E aí foi estudando, foi fazendo várias coisas, implementando e entendendo nuances que ninguém fala por aí de nós mulheres que eu descobri o pulo do gato para o orgasmo feminino. Então, amanhã, para você que estará no nosso evento amanhã, você vai descobrir junto comigo também algo que venho me preparando há meses para falar aqui com vocês, com todo amor e carinho e com todo o respeito que você, sua sexualidade e o seu orgasmo merecem. Então, beijo, meus amores, aguardo vocês amanhã. E para você aqui no YouTube, meu amor, minha preciosa, se você está assistindo essa aula aqui depois do nosso evento, mesmo assim, digita prazer aqui que eu vou enviar esse material para você, esse pulo do gato para você também poder ter prazer na sua vida, de uma forma saudável, leve, simples e solta. E se você ainda não é inscrita nesse canal, querida, preciosa, se inscreve aqui nesse canal, ativa as notificações que você vai receber todos os conteúdos que a gente coloca aqui no nosso canal para ajudar você a ter cada vez mais prazer. Um beijo.